Dois irmãos se perdem numa floresta misteriosa e agora precisam voltar para casa, mas o caminho é cheio de coisas surreais. Eu sou a Beatriz Eu sou o Thiago. e este é o Animados Podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre a minissérie O Segredo Além do Jardim, que está disponível na HBO Max. Essa série foi lançada, em 2014, provavelmente na TV, e ela é da Cartoon Network e agora está disponível na HBO Max, para quem tem assinatura, pode assistir a qualquer momento. Ela só tem 10 episódios que são bem curtinhos, acho que uns 15, 20 minutos. Uns 20 minutos por aí, né? Cada um. Então, eu já vi na comentários e mais de lugar que dá pra assistir ela inteira em 3 horas. Então, numa sentada, assim, se tu tá sem nada pra fazer, tu assiste ela inteirinha. Ela tem classificação indicativa 10 aqui no Brasil. E talvez, assim, um pouco mais por algumas partes mais assustadoras e tal, não sei bem. Mas acho que poderia facilmente ser uma classificação livre. E ela tem, assim, todo um tom misterioso, né? Como eu já comentei. E até as cores, assim, dela são mais pastéis, assim, um pouco escuras, deixando tudo com um ar, assim, mais sombrio, né? Principalmente nas cenas mais escuras, realmente, ou de noite. E ela tem vários elementos realmente meio surreais, assim, ou que lembram contos infantis antigos, fábulas. Então tem bichinhos vestindo roupa, indo pra escola, tem seres curiosos, assim, que a gente não imaginaria. Enfim, perus gigantes e outras coisas que, assim, se tu pensar bem, são bem típicas de histórias infantis antigas. Só que tudo ali meio misturado. E o que torna mais estranho porque os dois protagonistas, né, o Wirt e o Greg, eles não parecem estar acostumados com aquele ambiente fantástico, digamos assim. Mas ao mesmo tempo que eles meio que, tipo, ignoram, sei lá. Tipo, nitidamente as coisas não tão normal ali, eles não estão acostumados, mas ao mesmo tempo eles vão levando como se fosse... Eles vão levando, justamente. Principalmente o mais novo, né? Sim, o mais novo, né, é pequenininho ainda, criancinha. Então, para ele, tudo é aventura. Ele talvez não tenha ainda uma noção tão, né, sólida da diferença entre real e imaginário. Então, ele aceita aquilo tudo de boa. O mais velho é que fica todo... como é que é a mesma palavra? Quando tu suspeita, desconfiado, né? E tá sempre com medo, achando que todo mundo vai atacar eles e tal. Mas também vai meio que levando. E a gente é meio que jogado ali junto com eles naquele ambiente e ficamos também tentando... Entender o que tá acontecendo. Tentando solucionar esse mistério aí dessa floresta tão estranha. Sobre os personagens, né, eles são, assim, bem contrastantes, cada um tem as suas características e os seus defeitos bem marcantes também, que acabam ali no enredo, né, levando a discussões ou a resoluções um pouco mais complicadas das coisas, às vezes, mas que também acabam ajudando a desenvolver ali o crescimento da narrativa. Tem o Wirt, que é o adolescente, né? Ele que é o mais velho? O Wirt é o mais velho, né? Sim, o Wirt é o mais velho. O Wirt é o mais velho. Ele é um adolescente que tá ali com o irmãozinho. Ele é meio bobão, às vezes, tipo um adolescente, desculpa, mas tipo um adolescente. Não, no sentido... Ou pré-adolescente. Acho que tá mais pra pré-adolescente, né? Então ele é muito inocente em algumas coisas, mas é muito medroso, indeciso, sabe? Não tem autoconfiança. Inseguro. Enquanto o irmão dele é o contrário, tipo, ele é uma criança e acaba, consequentemente, tendo muito mais segurança pra fazer as coisas, mas também faltando a perspicácia, digamos, inteligência e tal, leva tudo na brincadeira. Faltando sabedoria, né? Sabedoria, é verdade. Meio inconsequente. Né? Então o Greg é sempre alegre ali, tentando para as pessoas estarem alegres e não gosta de escola, tipo uma criança, basicamente.
né? E a dinâmica entre os dois acaba sendo divertida também, né? Depois começa a vir outros personagens também, alguns animais também falantes, coisa assim, mas que agregam também, cada um tem suas personalidades. Eu vi bastante, né, vários comentários. Não é tão fácil achar comentários sobre O Segredo Além do Jardim. Ela é uma série que ela é apreciada, pelo que eu vi, pelos mesmos públicos que assistem outras séries que a gente também gosta, que a gente já falou, mas não é tão fácil achar comentários em português. Mas quando tem, normalmente eles focam na questão do medo, que a série trabalharia muito as questões de medo. Eu não parei muito para reparar nisso, mas realmente tem toda uma questão ali do medo que eles têm dos seres da floresta ali, né? Dos mistérios, ou de simplesmente ficar perdido. Ou no caso do Urt, né? Ele tem os medos interiores dele relativos às coisas que aconteceram antes, né? Deles chegarem ali. E de fato, né, outros personagens também têm medo de outras coisas e isso acaba levando eles a agirem, às vezes, de forma não muito boa. Essa série é bem viajada, assim, digamos. Principalmente no começo, tu começa, tipo... No começo começa, ótimo, né? É que a gente é jogado no meio das coisas acontecendo sem nenhuma explicação, sabe? Num mundo que aparentemente é mágico, e daí, tipo, tá, quando tu começa a aceitar que ali é um mundo de meio de fantasia, então tu começa a levar mais de boa. Mas... O que foi, cara? Isso não é um spoiler, isso é um... Não. Ah, tá. Então... Pode continuar. Então começa a aceitar mais de boa, mas, que nem eu falei, não tem nenhuma introdução. Ah, o mundo mágico, não tem nada disso, não entendeu? tem nenhuma introdução. Então, tu fica totalmente perdido ali, e com o tempo tu acha que tá entendendo alguma coisa, mas não tá. E daí no final é uma outra coisa, talvez. E daí tu fica... A gente não parou pra analisar, assim, não, sei lá, filosoficamente a série, coisas do tipo, sabe? A gente só assistiu e curtiu mesmo. Só pra não dizer que não tem nenhuma introdução, né? Ela tem meio que uma música de abertura ali no primeiro episódio, mas que só serve pra te deixar ainda mais confuso. Ela dá um panorama um pouco sobre vários personagens que vão aparecer depois, só que a gente só consegue entender essa cena inicial depois de ter assistido a série. Que daí tu começa a ver, isso é tal lugar, isso é tal coisa, isso é tal personagem. Mas no início ali, parece só uma coletânea de cenas aleatórias que não parecem fazer sentido. O começo também, inclusive, me lembra... Não sei se só o começo... Que eu percebi isso mais no começo. Mas ele me lembra muito até, tipo, o filme da Disney, aqueles antigos, sabe? Porque começa ali com a música, daí tanto o traço ali, a ambientação, parece um filme um pouco, digamos, mais sombrio. Uma salada Cinderela, tá ligado? Um negócio assim, tipo, não sei se tu... Ou, sei lá... Tem uns filmes, sei lá, aquele da raposa lá, o cachorro. O Cão e a Raposa? Tipo, sabe, tem uma pegada meio sombria também parecida. Não sei se tu teve essa sensação também. Não, na hora não. Eu não digo questão de enredo de história, mas de ambientação, de animação. Parece um filme de jeito das músicas, das cores também, né? Me lembrou muito um filme antigo de animação. Sim. E até todas as coisas que acontecem ali durante a série, né? Exceto ali no final, parece se passar num mundo mais antigo, né? As roupas dos personagens, as coisas que tem ali, os ambientes, né? Tudo realmente remete a um momento mais antigo da história. E até... como o Thiago disse, né? Parece uma série super viajada, mas, a meu ver, ela é uma série muito simbólica, sabe? Ela não é um tema claro, assim. Não é simplesmente uma aventura de um personagem num mundo normal ou vivendo num outro mundo, mas para ele é normal. Ela é muito mais como uma fábula ou, sabe, um conto de fadas, realmente, daqueles que eram escritos para ensinar coisas para as crianças de forma simbólica. Então, ele tem muito essa jogada, assim, de usar elementos parecendo meio obscuros, né? Para mostrar os seus temas.
Mas acho que a gente pode já falar com spoilers, né? Não sei se tem mais algum comentário sobre a série como um todo. Acho que não, como é uma série curta também e falar sem spoilers não faz sentido nenhum também. É que não faz sentido, né, gente? Mas é como a gente comentou, é uma bizarrice, de certa forma. Então é difícil falar alguma coisa sem dar um spoiler e estragar a experiência, né? Então, né, estejam avisados. A partir de agora, vamos falar com spoilers sobre a série O Segredo Além do Jardim. Então, logo ali no início, né, o Urt e o Greg encontram... Eles já levam um sapo, né, que é o sapo do Greg, que ele passa a série inteira tentando achar um nome pro sapo. E cada episódio, cada cena, ele chama de um nome diferente. Sim. E aí eles encontram um passarinho azul preso no meio de uns espinhos que é falante. Peraí. Deu. A rinite tá me atacando, gente. Tô meio chatinho. E o nome desse pássaro, coincidentemente, é Beatriz. É Beatriz. Então é até engraçado, porque a série toda eles ficam chamando Beatriz. Eu fico... Oi? Então, essa passarinha, Beatriz, ela diz que ela, na verdade, era uma humana, mas que virou um pássaro. Mais adiante ela explica. Mais adiante ela vai explicar daí por quê. E aí ela diz que... Daí o Greg ajuda ela e daí ela diz que como ela foi ajudada, ela é obrigada a ajudar eles em troca, né? Então, se oferece para levar eles até um lugar, até uma pessoa que, teoricamente, poderia ensinar o caminho de casa para eles. Daí no começo a gente acha que meio que vai ser esse um enredo principal, né? Tipo, eles indo até essa casa pra uma pessoa misteriosa ajudar eles. Só que é engraçado que cada episódio acontece uma coisa que às vezes parece não tá nem conexa com o anterior, sabe? Uhum. Que, tipo, no episódio acaba eles saindo de tal lugar... E daí eu acho que o próximo vai começar eles indo já pra outro lugar. Não, eles começam eles já em outro lugar, totalmente aleatório. E acontecendo as coisas, sabe? Muitas vezes não mostra como que eles chegaram nos lugares especificamente. Claro que tu logo te conclui que eles estavam andando ainda pela floresta. Sim. E encontraram aquele lugar aleatório. Uhum. Mas às vezes parece realmente bem... talvez até tenham feito isso de propósito pra te deixar com aquela sensação meio incômoda, né? E daí vai acontecendo ali cada episódio basicamente uma mini aventura com personagens diferentes, para de fungar. Desculpa. Vai acontecendo ali cada episódio basicamente uma mini aventura com coisas diferentes, elementos diferentes, personagens diferentes, alguns mais misteriosos que os outros, assim. E tu vai curtindo, é divertido ver cada episódio. Mas... E até que chega o ponto de chegar na casa lá, né? Que tava falando da mulher. Uhum. E o que eu, assim, em retrospectiva, me parece, assim, que cada aventura acaba servindo pra não simplesmente desenvolver os personagens, mas pra eles amadurecerem também, né? Aprenderem coisas novas e tanto o Urt, né? A aprender a ter mais paciência e a lidar com as coisas de forma mais sadia, quanto o Greg também ser um pouco mais cuidadoso em algumas questões e tal. Mas, principalmente, acho que a jornada é principalmente do Urt, né? Além da própria Beatriz, que tem os seus problemas lá, que depois a gente descobre, justamente quando eles chegam na casa da tal da Adelaide, né? E a gente descobre que ela não é nenhuma pessoa boazinha que quer ajudar. E que, na verdade, ela é uma espécie de uma bruxa que queria as crianças escravas. E aí, como ela tinha uma tesoura mágica que podia fazer a Beatriz voltar a ser humana, ela tava... A Beatriz é a família dela, né? Depois a Beatriz explica que a família toda dela também tinha virado passarinhos, porque, segundo ela, ela jogou uma pedra num passarinho azul que amaldiçoou eles. E aí, a Adelaide, então, tá ali coagindo, né, a Beatriz a trazer umas crianças pra ficar servindo ela em troca da tesoura. E, claro, né, a Beatriz começa ali pensando nela e na família dela, mas ela acaba se apegando, né,
criando a amizade ali com os 2 meninos, né? E ela não quer, né? Não quer que eles fiquem presos ali, né? Até primeiro ela achava que a Adelaide só ia pedir algumas coisas, algumas tarefas para eles, mas depois que ela diz que vai fazer eles de escravo, né? Ela tenta resistir, só que ela é só um passarinho pequenininho, né? E aí o Urt descobre tudo e acaba ficando bravo, né? E aí eles se separam. E aí, a partir desse momento, eu não lembro em qual episódio que acontece isso, mas já é perto do fim. E as coisas começam a ficar mais tensas, assim, né? Até porque o Urt, ele tá, além de magoado, né, com a traição da Beatriz, ele tá sem rumo agora, porque ele não sabe para onde ir para sair daquela floresta. E ele começa a perder as esperanças, enquanto o Greg, sempre animado, quer seguir em frente, né? E se notar, né, todas as pessoas que teoricamente iam mostrar o caminho para ele, o Urt não confia mais, né? Que é primeiro o Senhor da Mata, que ele achou que depois que trabalhava para a Fera, ou que era a própria Fera. E agora a Adelaide e a Beatriz, né? A gente nem chegou a falar da Fera, né? Não sei explicar muito bem, mas a fera é meio que uma lenda ali que tem na mata, que é um bicho muito horrível que acaba com as pessoas, sei lá. É meio que um mito que tem ali, ninguém exatamente sabe quem é a fera. E daí chega uma hora que estão num bar ali, né? Os carinhas falam que provavelmente o Senhor da Mata, que é só um lenhador que tá ali lenhando, que ele seria a fera, na verdade. E na verdade, eles não dizem exatamente que ele seja a fera, mas eles dizem que o Lampião pertence à fera. Sim. E o lenhador é quem tá carregando o Lampião. Então, eles dizem, então quem tem o Lampião só pode ser a fera. Mas por causa do Lampião. E daí a série, nesse pedaço, dá a entender, que isso é antes de chegar até na Adelaide e tudo mais, né? Dá a entender que realmente é o Senhor da Mata. Mas fica meio ambíguo, eu diria, né? Dá a entender, mas depois logo mostra que não, tem uma fera mesmo que tá meio que coagindo também o Senhor da Mata. E aí, né, depois ali da Adelaide, as coisas começam realmente a se desenrolar. Ainda tem umas maluquices que parecem meio sem explicação, né? O Greg tem um sonho meio maluco lá, que ele faz um pedido pra uma estrela. E aí a estrela diz que pode mandar ele pra casa, só que não vai poder mandar o irmão dele também, porque o irmão dele já desistiu e já tá sendo tomado pela floresta. E a gente vai sendo aos poucos apresentada essa noção de que as pessoas que se perdem na mata e perdem as esperanças, elas se transformam em árvores da floresta, que são justamente as árvores que o Senhor da Mata corta para fazer um óleo lá pro Lampião. Isso. E isso tudo torna ele ainda mais suspeito, né? Até a gente realmente ver qual que é a questão. Que a fera, na verdade, tá enganando ele, né? Dizendo que ele precisa manter aquele lampião aceso. E para isso ele teria que ajudar mais pessoas a se perderem na mata, né? Mas ele não quer isso. Que o Senhor da Mata, ele não sabia que as pessoas transformavam em árvores. No início ele nem sabia disso. E daí ele tava cortando a árvore ali pra deixar o lampião aceso, porque ele achava que a alma da filha dele tava ali. Mas depois a gente descobre que é tudo tipo só um plano ali da fera, e aparentemente a alma da fera tá ali no lampião, e não tem alma de mais ninguém. E é curioso também que a fera nunca aparece direito, sabe, inteira. Ela sempre aparece na sombra, assim, só a silhueta com os olhos brilhantes. Só tem uma cena muito rápida em que o Urt, acho que coloca o lampião na cara dela, assim. E aparece um pouco, umas formas meio distorcidas ali, como se fossem várias árvores com caras distorcidas. Eu não lembro bem. Que é muito rápido, assim, se tu piscar, tu não vê. Tem que pausar, assim, pra conseguir enxergar mais ou menos.
Então fica sendo esse ser, assim, esse medo sem forma, né? Meio tchulu aí, meio coisa que tu tem Tchululu. medo, mas tu não sabe exatamente como que é aquilo. E fica daí, nas sombras. Daí a gente vai pro final, que deu os últimos 2 episódios, eu acho, né? Ou o último episódio. Eu acho que no Que daí, penúltimo mostra o que aconteceu antes, se eu não me engano. que daí mostra e começa a dar algumas explicações de algumas coisas. Tipo, por que o Greg tava com uma chaleira Na cabeça. na cabeça. A série inteira, que eu ficava me perguntando isso na primeira vez. E por que o Urt parecia um mago aleatório, tá ligado? Daí a gente descobre que, na verdade, os dois estavam lá numa cidade normal dos Estados Unidos, era Halloween. O Urt estava afim de uma guria que queria entregar uma fita pra ela, Uma porque fita ele era músico, né? Ele tocava, cantava uns bagulho. Cantava, não Tocava sei. clarinete. Ele tocava. Cantava, eu acho que o Greg canta melhor que ele. Falava poesia. Isso. Então... E acontece lá umas tretinhas que eles acabam pulando de... Tô resumindo bastante, mas... Pulando eles lá de estavam um fantasiados, né? Daí consequentemente eles estavam fantasiados, porque era Halloween. O Greg colocou uma chaleira na cabeça porque, segundo ele, era uma fantasia de elefante. Exatamente, virado de cabeça para baixo, sim, daí parece uma sombra, entendeu? Na casa aquela ali não vai Aquela aparecer. ali não parece porque o bico é Vai reto. a cafeteira ali. E aí, daí eles estão... né, assim, enfim, toda uma confusão ali, e aí eles vão parar num cemitério, e esse cemitério tem um muro alto, aí eles acham que estão sendo perseguidos, mas na verdade não, e eles pulam aquele muro, caem nos trilhos, aí se jogam de um despenhadeiro e caem dentro de um rio. Isso. E aí corta de volta pra cena em que eles estão lá na floresta, né? Daí dá a entender, ele até fiquei pensando, eles morreram, então aquilo ali é o inferno, sei lá, o purgatório que eles estão, por acaso. Existe essa teoria também, mas... É que eu detesto essa teoria. Qualquer lugar que tem essa teoria, eu detesto. Não acho que seja bem isso. E daí você consegue resolver as coisas lá no mundo mágico, de assim, depois volta para o mundo real, eles são pegos nas ambulâncias. Eles são resgatados e tal. E os dois são vivos ali, tudo mais. No hospital. Não, acaba não tendo explicação nenhuma, tipo, se tudo aquilo foi um sonho, uma alucinação não, né? Alucinação. E o que foi. E tu tem uma teoria, né? Sim, a primeira vez que eu assisti, né, ali naquele finalzinho, eu fiquei então com a impressão de que aquilo tudo tinha sido algo da cabeça deles, né, que eles estavam desacordados e, tipo, sonharam aquilo tudo, algo assim. E eu não achei que eles morreram porque aparece, né, a cena deles depois no hospital, então pra mim não faria sentido eles realmente terem morrido. Mas daí o Greg aparece com um sapo dele, né? Que tudo bem, ele tava com um sapo antes de ir pra aquele mundo estranho. Mas o sapo tá com uma coisa brilhante na barriga, que era aquele sino que ele engoliu lá. Eu não vi isso. Ele sacode, tem uma hora que ele sacode e começa a brilhar a barriga dele. Então, a minha teoria é de que eles ficaram numa espécie de quase morte, né? Sabe? Quando a pessoa tá meio ali entre a vida e a morte. E que eles meio que foram parar num mundo dos mortos, enfim, seja qual for o tipo de mundo dos mortos ali, da mitologia da série, e onde tem todos esses personagens ali. Então isso explicaria, por exemplo, aquelas abóboras, que são as pessoas depois que morreram ali, ficam só os esqueletinhos, elas viram aquelas abóboras lá naquele mundo. E as outras pessoas ali, sei lá, nasceram ali ou morreram e foram para lá. E talvez... eu tô meio que presa também ali, que nem eles. Talvez estejam também entre a vida e a morte ali. E que daí, só que como eles, né, foram pro hospital e foram ressuscitados ali, né, fizeram os procedimentos lá e eles conseguiram voltar à vida, eles não ficaram presos lá, né. E até tem um pouco a ver com a questão de que se eles desistissem, né, de sair da floresta, talvez eles morreriam mesmo, né? Que era o que estava acontecendo ali primeiro com o Urt e quase aconteceu com o Greg depois, né?
talvez eles não conseguiriam ser recuperados lá no mundo real, no mundo dos vivos, enfim. Mesmo com todos os tratamentos médicos, porque eles teriam simplesmente desistido de viver. Então, essa é mais ou menos a minha teoria, né? É uma série, assim, que, na minha opinião, foi divertida de ver, só que acabou, fiquei tipo, tá bom. Ela é bem curtinha e bem enigmática. Foi divertido, assim, episódio a episódio, mas eu não digo que, o enredo, sei lá, teria que tentar interpretar muito mais ela, tentar ver alguma explicação de diretor. Que nem eu disse, a gente não foi muito atrás, principalmente eu, não fiquei tentando filosofar muito, eu só assisti e curti, tá ligado? Que é o que muitas pessoas vão fazer, provavelmente, também. Então, né, mas foi legal a gente trazer também, né, um tipo de animação, um tipo de produção bem diferente do que a gente tá acostumado. Que nem eu disse, pra mim, me lembrou muito animações antigas, sabe? O traço ali, né, um pouco mais sombrio, algumas coisas, tudo mais, né? A paleta de cores, né? A paleta diferente. de cores. Parece mais esmaecida, assim, meio Porque se for ver, tipo, os filmes hoje em dia, sei lá, da Disney, são tudo coloridão, e cores saturadas, vibrantes. E, tipo, os filmes lá, mesmo que fosse uma história bonitinha, sei lá, tipo, sei lá, da Cinderela, né? Não sei se é uma história bonitinha. Mas, enfim, não tinha cores tão vibrantes, coisa assim, né? Nesse sentido que eu quis dizer. Hoje em dia, realmente, com essa onda, né, do 3D, coloridão ali, meio semi-realista, é legal, né, ver coisas com estéticas diferentes, até com paletas de cores diferentes, né? Me lembro de Hilda, que também tem uma paleta de cor bem característica ali, né? E até o próprio Aranha Verso, que daí já é pro outro lado, né? Mais colorido ainda, mais focado em certas cores. E é legal realmente variar, né? Nos estilos, nas estéticas. Não ficar sempre na mesma. É verdade. Isso acontece muito, só pra finalizar, né? Isso acontece muito no mercado no geral. Uma marca que tá dando muito certo, as outras marcas começam a copiar, até que uma é um pouco mais ousada e tenta inovar, dá muito certo, e daí depois as outras marcas começam a copiar ela também. Exatamente. Vai indo assim, faz parte da indústria, né? Mas é isso aí, pessoal. Obrigado quem nos ouviu, nos acompanhou. Tenha um ótimo dia. Hoje realmente foi mais curto, a gente já esperava, porque também a série é mais curta, e a gente não entendeu nada. Cadê? O Thiago não entendeu nada até agora. Não. Mas é isso, pessoal. É legal assistir e ficar pensando, refletindo, né, sobre esses temas e... Acho que é legal assistir de novo, talvez. Eu tô com preguiça, não sei se vou fazer isso. Mas... Como ela é curtinha, né? É simples de assistir de novo. Isso. E outra coisa também, a gente tá assistindo Avatar. A Bia já assistiu, no caso, mas conseguiu convencer a assistir. Eu tô gostando, infelizmente. Mas... É que, gente, pra adulto, o primeiro episódio, principalmente, ele é meio difícil de ultrapassar. Ontem, quando eu fui dormir, eu acho que eu tava pensando como é que é o primeiro episódio mesmo, nem lembro, mas... Que a gente assistiu o primeiro episódio faz um tempão, e depois voltou a assistir. Porque a animação tava mais travadinha. O primeiro, o segundo também. Era meio bobinho. Mas, por exemplo, o final da... Já falando de coisa. Mas, enfim, a gente vai trazer logo mais, talvez o próximo podcast, não sei ainda se a gente vai conseguir acabar de assistir tudo, sobre Avatar. Eu sei que é uma animação muito aclamada, digamos assim. Mas a gente vai falar mal dos pontos ruins também, porque eu sou assim, eu falo mal mesmo. E se é bom, eu falo bem mesmo, tô nem aí. Falo bem mesmo, isso aí. Muito bom, Thiago. E é isso aí, pessoal. Continuem conosco, né? Nos acompanhem nas outras redes sociais. Estamos lá no Spotify, estamos atualizando aí aos pouquinhos. Temos a nossa página no Apoia-se também, então se quiserem ir lá, tem o link ali no canal, né? Isso. Pode ir direto também pelo Apoia-se, procurar o nosso podcast. Inclusive, a gente tá pensando em mudar alguns benefícios ali do Apoia-se, né? Que realmente não tinha muita coisa, a gente não tava com muitas ideias. Mas a gente tá pensando em fazer o quê? Pelo menos foi uma ideia que eu tive, mas a Bia não discordou nem concordou, então. Que é tipo, a gente volte e meia, no meio da semana, assiste alguma coisa. E daí quem tiver ajudar a gente, qualquer valor no Apoia-se, a gente colocar ali nos amigos próximos do Instagram, né? Que é um nome meio estranho, mas é esse nome do Animados. E tipo, assistir um episódio aleatório de uma coisa e já trazer uma mini review, né? Exclusiva ali. Pode ser uma ideia, então se você quiser ter mais interação com a gente também. Isso aí.
Então, E nos pessoal. ajudar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.